Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal na Lega Esportes. Já peço para vocês deixarem o like, se inscreverem, me ajudar aí, quem puder, já comenta, manda um salve. E bora lá para mais um vídeo, mais um resumão de como foi a temporada. Hoje a gente vai falar de Premier League, da temporada 23-24. Quem foi o campeão, artilheiro, quem foi para a segunda divisão, quem subiu. Então a gente vai começar com o Manchester City, já falar do campeão, né? Campeão, tetracampeão consecutivo da Premier League, mais um título para conta do Guardiola. Guardiola que tem 13 títulos de liga em 16 anos de carreira. Ele foi campeão com o Barça B lá em 2008, 2007, 2008, perdão. Daí assumiu o Barcelona A, foi campeão mais 3 vezes por lá. Perdeu um título para o Real Madrid. Daí assumiu o Bayern de Munique, lá onde ele ganhou todos os títulos que disputou de liga, né? Daí assumiu o Manchester City no seu primeiro ano. Ele perdeu a liga para o Chelsea. Ganhou mais 3 vezes. Ganhou mais 2 vezes, perdão. Perdeu para o Liverpool daí. Daí agora emendou essa sequência de 4 campeonatos seguidos. Então, o Guardiola realmente é um assombro, né, cara? Ele é um absurdo. E falando um pouquinho mais de Manchester City, o Manchester City tem 8 títulos de Premier League da sua história, né? Todos nesse século. Então, ganhou aquele primeiro com o Agüero fazendo gol decisivo nos últimos minutos. Para quem não conhece, não viu ainda, peço para vocês ir lá, porque é realmente um gol fantástico. É um dos maiores gols da história desse clube, né? Que está se tornando gigante nesses últimos anos. E mais um título pro Guardiola, cara. O City que teve como destaque esse ano, novamente o Haaland, que foi artilheiro da Premier League com 27 gols. E tá conseguindo impor seu estilo de jogo de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque o Haaland, ele não consegue contribuir tanto pro jogo como era o Gabriel Jesus, por exemplo, ou como foram os outros atacantes que o Guardiola teve em sua carreira, como o próprio Messi de falso 9 ou o Lewandowski no Bayern de Munique. O Haaland é mais paradão, mais uma característica um pouquinho diferente de todos os outros que eu citei, né? Mas mesmo assim, o Manchester City conseguiu fazer mais uma boa temporada. Caiu na Champions League pro Real Madrid, coisa que na Champions League é normal você cair pro Real Madrid, mesmo jogando bem, mesmo conseguindo fazer o seu estilo de jogo, coisa que eu acredito que o Manchester City conseguiu. Foram mais de 30 finalizações contra o Real Madrid na Champions, então o Guardiola sempre mantém o seu nível de jogo muito alto, né? Acabou perdendo a taça da FA Cup no último sábado, lá em Wembley, pro Manchester United, que fez 2-1, abriu 2-0, o Manchester City conseguiu fazer um golzinho, mas não conseguiu buscar o empate e tentar esse título. Mas é o Manchester City que mais uma vez consegue sobressair dentro da Premier League, consegue fazer os seus pontos necessários para ser campeão. Novamente, 2 pontinhos apenas acima do Arsenal, que foi o segundo colocado. A gente já vai falar um pouquinho do Arsenal também. Mas, cara, o Manchester City e o Guardiola específico é um assombro, né? Ele consegue impor que ele vai mandar e vai dominar a liga, e ele vai lá e domina e ganha quase todo ano. Então vamos ver, ele já disse que não consegue se ver mais muito tempo dentro do Manchester City, talvez só fique mais uma temporada ou 2 no máximo, e daí vamos ver que rumo vai tomar a carreira do Guardiola. Vamos ver se ele vai disputar alguma Copa do Mundo por alguma seleção, coisas que ele já falou que é o grande sonho dele, ou se volta para o Barcelona para tentar reconstruir esse Barcelona, enfim, vamos ver como vai ser, mas vai ser bem curioso de acompanhar esse futuro do Guardiola. O Manchester City, para dar um destaque para o brasileiro, que tem o Ederson, né? O Ederson que é o goleiro titular do Manchester City, que conquistou pela sua 6ª vez a Premier League, né? Os 6 títulos de liga da Premier League que o Guardiola tem foram com o Ederson como seu goleiro, né? Então, cara, é um brasileiro que está entrando para a história dos grandes nomes do gol que o Brasil teve nos últimos tempos. Ele junto com o Alisson são os 2 grandes goleiros que tem a seleção brasileira. Acho que, para mim, qualquer um que assumir a titularidade não vai ter diferença. Acho que os 2 são muito capacitados para isso. Tanto que eu acho até injusto com algum deles que fique no banco por ter um goleiro tão de nível tão alto, né? E ter que ficar no banco um ou outro. Mas enfim, é a vida, né? A vida de goleiro é essa. Não tem como ter 2 goleiros bons no seu time jogando os 2 ao mesmo tempo. Mas enfim, de Manchester City é isso, cara. Vamos ver se na próxima temporada sai algum resultado das violações de fair play que o Manchester City teve ao longo dos últimos anos, né? Então tá para sair esse resultado, acho que sai ano que vem, talvez com uma punição severa de um possível rebaixamento, ou o Manchester City tem até chance de ser excluído da Premier League. Então é uma coisa bem grave, mas que pode se tornar uma coisa superficial ou leve, digamos assim, uma multa só em dinheiro, ou não poder contratar tipo, nos próximos 2 anos, pode ser algo nesse sentido também, né? Vamos ver o que vai ser do Manchester City. O Arsenal foi o vice-campeão, como já tinha citado, né? O Arsenal do Arteta, que era o auxiliar do Guardiola, então ele tem uma base de estilo de jogo muito parecida com
com o Manchester City. O Arsenal teve como seu grande destaque o Saka. O Saka fez 16 gols e deu 9 assistências. Então foi uma bela temporada individual também do Saka. Vai para a Eurocopa agora com a seleção inglesa. É um dos grandes nomes dessa seleção inglesa, que é muito qualificada, né? Vamos ver que vai ser da Inglaterra nessa Eurocopa. É uma das favoritas para levar o título. Mas o Arsenal teve uma excelente temporada, né? Caiu na Champions League nas quartas de finais para o Bayern de Munique, coisa que é normal também. O Bayern de Munique é uma grande camisa e esse time do Arsenal é muito jovem. Então talvez falta um pouquinho de experiência, um pouquinho de calma. Estava um pouquinho nervoso nos jogos da Champions, não conseguiu ser o Arsenal que foi durante toda a temporada da Premier League, desde o ano passado, né, que já ficou com a na vice-colocação, com vice-campeonato. Esse ano repete o feito e vai para o ano que vem com uma sensação de esperança, né, de alcançar novos ares e talvez possivelmente alcançar um título, né, quem sabe. Esse time do Arteta tem muito potencial, muitos jogadores jovens, o Kai Havertz, o Odegaard, o Gabriel Jesus, o Martinelli, o próprio Bukayo Saka, o Declan Rice, que é uma contratação mais cara da história do Arsenal, né? Então tem vários jogadores jovens que esse time pode durar muitos e muitos anos, eu creio. Acho que vem uma sequência de umas 5, 6 temporadas de agora para frente, que o Arsenal vai estar ali disputando cabeça a cabeça esse campeonato, esse título da Premier League. Eu acho que é só uma questão de tempo para ele conseguir conquistar, mantendo essa base, mantendo o Arteta como técnico. É muito difícil esse título não vir, né? Com um trabalho tão consolidado como já está, acho que a chance do Arsenal ganhar alguma Premier League nos próximos anos é bem alta. O terceiro colocado foi o Liverpool que teve uma temporada um pouquinho melancólica agora no final, né? Que foi a despedida do Jürgen Klopp, técnico que está há muitos anos já há quase 10 anos, eu acho, se não me engano, dentro do Liverpool. Técnico que tem um carinho enorme pela torcida, a gente viu na despedida uma festa tão grande, ele emocionado, ele com todos os funcionários do clube, enfim, ele se tornou um torcedor assíduo do Liverpool, de coração. Ele já falou que na Premier League ele não vai treinar mais em outro clube a não ser o Liverpool. Então, para vocês verem o tamanho da paixão, do vínculo que o Klopp criou com esse clube, né? Esse clube tão gigante que talvez tenha no Klopp um dos maiores técnicos, se não o maior técnico de sua história. Muito bacana foi acompanhar essa jornada do Klopp pelo Liverpool. Ganhou Champions League, chegou a mais 2 finais contra o Real Madrid, martelou, foi o melhor time em campo e não conseguiu ganhar. Tanto que o Courtois foi o melhor jogador em campo, né? Então, e naquela primeira final teve o Sérgio Ramos machucando o Salah nos primeiros minutos de jogo, daí 2 falhas do Karius devido à sua pancada na cabeça também do Sérgio Ramos, né? Então levou um pouquinho de azar nesse aspecto, podia ter tido até mais uma Premier League, mais uma Champions League, e na Premier League também. Foi vice-campeão com 99 pontos. Isso é um assombro, cara. Se você chegar a 99 pontos e não conseguir ser campeão, e teve mais uma temporada de 92 pontos que também não conseguiu ser campeão por conta desse City do Guardiola, né? Que faz coisas bizarras e demonstra só o quanto que o Klopp foi gigante, né, cara? Conseguir bater de frente com o City do Guardiola durante todo esse tempo. Então vamos ver para onde que o Klopp vai ir agora. Ele falou que vai tirar um aninho sabático para descansar. Para quem não sabe a história do Klopp, ele... não vou lembrar o time agora da Alemanha, mas ele era jogador e no finalzinho da sua carreira ele saiu direto de jogador para treinador. Então ele não teve um tempo de descanso ali. Ele sempre emendou essa sequência era um jogador profissional, uma rotina corrida absurda, né? Saiu da sequência de profissional já emendando uma sequência de treinador. Então agora ele vai ter o seu tempinho de pausa para aproveitar a família, o tempinho de descanso, que acho que todo mundo merece, principalmente ele que teve uma grande carreira até então. E depois vamos ver onde ele vai querer se botar, se vai numa Alemanha da vida para assumir uma seleção, ou se vai voltar para a Bundesliga, se quer assumir um novo desafio em outro país. Vamos ver como vai ser o futuro do Guardiola, o futuro do Klopp, perdão. O Liverpool teve como grande destaque o Salah, que fez 18 gols e deu 10 assistências na temporada. Igual eu falei, teve altos e baixos, né? Esse time começou bem, daí depois foi mal, daí depois bem de novo, daí no final decaiu de novo. Então o Salah ficou machucado no termino da temporada também, mas conseguiu manter o seu posto ali de melhor jogador do time, conseguiu mostrar essa sequência boa dele. Fez muitos gols, 10 assistências também, igual eu falei. Então ele é o cara desse Liverpool. Vamos ver até quando fica o Salah também. Na quarta posição a gente teve uma surpresa, né? Que foi o Aston Villa. O Aston Villa do Unai Emery, que ficou na quarta posição, garantiu a vaga para a Champions League. O Aston Villa que teve como grande destaque
o Watkins, que é o atacante titular da seleção inglesa também no momento, às vezes ele reveza com o Harry Kane, mas quando o Harry Kane não tá, ele é o primeiro substituto. Então, ele é um grande nome que teve essa temporada, foi o líder de assistências da Premier League com 3 assistências, e fez também, deixa eu até pegar aqui, fez 19 gols, 3 assistências na temporada da Premier League. Então, foi uma baita temporada desse atacante inglês, carregou esse time meio que nas costas ali no ataque, né? Fez tudo, fez gol, fez assistência, ele era o arco e flecha, juntamente com o Dibu Martinez, que é o goleiro da Argentina, campeão do mundo, que teve uma boa temporada também, teve 1-2 falhas, mas no geral, grandes defesas, milagres, uma regularidade muito boa do goleiro argentino que exala confiança, né? Ele na Copa do Mundo, que a Argentina foi campeã, ele assumiu um personagem que foi muito importante para aquela seleção, e dentro da Premier League agora ele conseguiu fazer inúmeras ótimas partidas, e vamos ver como vai ser ele numa competição mata-mata, né? Ele que o forte dele é o mata-mata, uns jogos decisivos de ida e volta ali, e então vamos ver como vai ser essa temporada, a próxima temporada do Dibu Martinez, que tem como pilar do seu meio-campo ali o Douglas Luiz, que é o volante brasileiro da seleção brasileira, que é o cara que dá esse equilíbrio pro Aston Villa, que faz o time jogar, busca a bola lá atrás, é um exímio batedor de falta, de escanteio também, já fez alguns gols olímpicos em sua carreira, nesse último ano também. Então o Douglas Luiz é um cara que tem muito potencial, talvez para assumir essa volância da seleção brasileira por algum tempo ali, até seus 30 e poucos anos, até o início da sua decadência ali, mas ele tem o seu auge por vir ainda. Vamos ver como vai ser o futuro da seleção com o Douglas Luiz, talvez, sendo esse cara, esse 5 no lugar do Casemiro, né? Então, ele é um grande cara, ele é um grande personagem desse time do Unai Emery, foi um dos grandes nomes da temporada também, e tem tudo para fazer uma ótima temporada agora indo para a Champions League. Vamos ver como vai ser esse time, se o Unai Emery vai conseguir manter a sua base, vai conseguir manter o seu estilo de jogo e manter essa sequência boa que está vindo o Aston Villa. O Tottenham foi o 5º colocado, Tottenham esse que tem o grande nome do seu time, que é o Son, né? O sul-coreano Son, ele que é o artilheiro, era o grande nome junto com o Harry Kane até o Harry Kane sair, daí agora ele assumiu de vez o protagonismo do time. Deixa eu pegar aqui, o Tottenham foi treinado agora pelo treinador grego, o Ange Postecoglou, que é o treinador grego, que assumiu o time nessa última temporada, fez uma boa temporada até, um pouquinho, talvez atingiu as expectativas do time, talvez seria um pouquinho a mais, tentar pegar uma Champions League, mas ele acabou ficando na 5ª colocação e levou o time para o UEFA Europa League, né, que é a segunda competição europeia mais importante que a gente tem por lá. Então, vamos ver se ele vai conseguir manter a sua boa sequência, vai conseguir evoluir esse time mais ainda na próxima temporada. O Tottenham, que tem como pilar da defesa também o Emiliano Martinez, não, perdão. Agora esqueci o nome, tem que pegar aqui rapidinho, que agora me fugiu. O zagueiro da seleção argentina também, que é o... ele não jogou esse jogo, aí me complica. Vamos ver se ele pega aqui. Aguentem um minutinho aí até eu achar o zagueiro da seleção argentina, que eu esqueci o nome. O Romero, Cristian Romero, que é um dos grandes pilares desse time também na zaga. Ele que se aventurou em alguns momentos, fez até alguns gols. Ele, se eu não me engano, fez 5 ou 6 gols na Premier League. Então, ele é o cara dessa defesa que dá essa segurança. E vamos ver se o Tottenham consegue contratar mais alguém. O Richarlison encaixou uma boa sequência também, com alguns jogos fazendo gol. Vamos ver se ele consegue encaixar mais uma sequência melhor ainda para conseguir se firmar como titular desse time, como camisa 9 desse time, e brilhar um pouquinho mais. Vamos ver na competição europeia agora, na Europa League, se ele consegue ter um toquezinho a mais ali, porque ele, quando foi pro Tottenham, a gente falou, agora é a hora do pombo voar, né? Mas não acabou sendo isso, ele ficou mais de 30 jogos em uma sequência sem fazer gol, ou fazendo 1 ou 2 gols, se não me engano, bem pouquinho assim, mas ele não conseguiu ser o pombo que a gente esperava, ser o Richarlison que a gente esperava e que tinha potencial. Então, ele já chegou a falar que a 9 da seleção brasileira é dele, mas falou e não cumpriu, né? A passagem dele pela seleção, fez o gol de vôlei na Copa lá, foi muito bonito, mas tá devendo também, tanto na seleção quanto no clube. Vamos ver se ele consegue fazer uma próxima temporada decente a nível de assumir essa posição de 9 da seleção brasileira.
Coisa que eu acho difícil também, porque tá surgindo o Endrick que tem uma estrela muito gigante, então vai ser difícil essa disputa pela 9 da amarelinha. O Chelsea ficou na sexta colocação, garantiu vaga para a Conference League. O Chelsea levou azar agora também, porque deixa eu explicar um pouquinho para vocês como funcionou. O Manchester United ganhou a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, lá no sábado passado, em cima do Manchester City. Daí funciona da seguinte forma: se o Manchester City tivesse ganhado a competição, ele abriria mais uma vaga para a Europa League, porque quem ganha a competição, a FA Cup, tem direito a uma vaga na Europa League, né? Então, se o Manchester City tivesse ganhado, como ele já vai para a Champions League por ser o campeão da Liga, abriria essa vaga da Europa League para o próximo colocado da Premier League, né? Que no caso seria o Chelsea, porque o Tottenham já estaria na Europa League classificando por ser o quinto colocado da Premier. Daí o próximo time a ser premiado com essa vaga seria o Chelsea. Porém, o Manchester United acabou ganhando, foi campeão e ele ficou com a vaga, porque o Manchester United ficou em oitavo, não ficou dentro da zona de classificação para nenhuma competição europeia, mas se classificou devido a ter sido campeão da FA Cup. Então o Chelsea, que estava quase na Premier League, a Manchester City era favorito para ganhar, né? O Chelsea contava com essa vaguinha, mas daí no final das contas não vai jogar a Europa League, vai jogar a Conference League, que é a terceira divisão, digamos assim, das competições europeias. Vai estar a competição europeia, é claro, mas acabou ficando sem a Europa League, que é um torneio muito importante, de muita relevância na Europa. Eu já vou emendar o gancho aqui, porque dentro disso, o Newcastle, que estava indo para a Conference League, se o Manchester City fosse campeão, acabou perdendo a vaga também, porque daí como o Manchester United se classificou para a Europa League, uma vaga ficou a menos, daí o Newcastle, que ia para a Conference League, perdeu essa vaga para o Chelsea, daí subiu uma posição da vaga, e daí o Chelsea levou a posição da Conference League, e o Newcastle ficou sem nada, né? Só para explicar para vocês como ficou essa situação. O Chelsea, que teve como seu grande destaque na temporada o Cole Palmer, ele que foi o vice-artilheiro da Premier League e o vice-líder de assistência. Então, ele fez uma temporada fantástica, para mim foi um dos 3 melhores jogadores do campeonato, junto com o Phil Foden e com o Rodri do Manchester City. Então, cara, ele pediu para sair do Manchester City porque queria jogar mais, porque ele sabia do seu potencial. O Guardiola, como perdão, veio forte hoje. Como ele sabia que ele tinha potencial para jogar, para ser titular em algum time da Premier League, e o Guardiola sabia que não ia ser no Manchester City que ele ia fazer isso, né? Ele teve a gentileza de liberar o Cole Palmer pro Chelsea, e o Cole Palmer demonstrou que estava pronto, né? Foi lá, assumiu o protagonismo do time na primeira temporada, é o batedor de pênalti, é o batedor de falta, enfim, tem muita qualidade esse garoto, tem apenas 22 anos, se eu não me engano, então é mais um grande nome da Inglaterra para o seu futuro aí, e quem sabe um grande nome do Chelsea que possa levar o Chelsea a grandes conquistas. O Chelsea, que tinha o Maurício Pochettino como seu treinador, ele que oscilou no cargo, né? Começou mal, o Chelsea começou muito mal, porém no meio da temporada, na segunda parte da temporada, se recuperou, muito também por causa do Cole Palmer, que foi brilhante e conseguiu carregar esse time nas costas praticamente, e conseguiu sair da 12ª posição, se não me engano, que o Chelsea já chegou a ficar no campeonato, e trouxe até a sexta posição, se classificando para uma competição europeia. Então, foi uma grande recuperação que o Chelsea teve na temporada, né? Por assim dizer. E se tivesse tido uma primeira parte da temporada igual a segunda, talvez poderia brigar até mais alto nessa competição, até pegar uma Champions League, quem sabe. Mas não foi assim, o Pochettino oscilou demais, por isso que ele foi demitido. E quem vai assumir o lugar dele é o Enzo Maresca, que foi campeão com o Leicester da segunda divisão, da Championship, agora nesse último ano. Então ele já sai da segunda divisão como campeão, já assume o Chelsea para essa próxima temporada. Então vamos ver como vai ser o Enzo Maresca, se ele vai conseguir se manter no cargo por muito tempo, fazer um grande trabalho, perdão. E é isso do Chelsea. Ficou dessa forma. O Cole Palmer é o grande destaque. Maurício Pochettino demitido. Próximo próximo técnico novo para a próxima temporada. Então muitas novidades nesse Chelsea. O Newcastle, que ficou na 7ª posição, ficou nesse limbo, né? Até os 4 primeiros da Premier League foram para Champions League, perdão. O 5º colocado, que é o Tottenham, foi para a Europa League. O 6º colocado, que é o Chelsea, foi para a Conference League. O 7º colocado, que é o Newcastle, ficou sem nada. E o Manchester United foi o 8º colocado, que foi para a Europa League devido a ser campeão da taça. Então, o Newcastle ficou no meio desse bolo aí, acabou ficando sem nada.
sem o último pedaço de bolo, ficou com o pratinho na mão, assim, igual aquele meme que tem. O Newcastle tem vários brasileiros, né? Tem o Bruno Guimarães, tem o Joelinton também, são grandes destaques, até o próprio Bruno Guimarães procurado pelo Barcelona também. O Barcelona demonstra muito interesse nesse jogador, é um dos grandes sonhos do Barcelona para esse futuro próximo, para vocês verem o tamanho que está o Bruno Guimarães, né? Na seleção ainda está devendo um pouquinho, o Joelinton está recebendo agora as primeiras oportunidades na seleção, então são dois jogadores que eu acho que tem muito potencial, acho que merecem estar na seleção e vem jogando bem, foi uma boa temporada dos dois. O Newcastle que teve o probleminha lá com o seu volante, que era o... eu tô ruim de nome hoje, Vamos lembrar, Newcastle, volante, que caiu no negócio das apostas, né? O Sandro Tonali, nem consegui, nem li aqui, já lembrei. O Sandro Tonali, que foi a contratação, uma das mais caras da história do Newcastle, veio do Milan, e nos seus primeiros meses já teve aquele probleminha com o esquema de apostas lá, que ele tava... O que acontece? É o que tá acontecendo com o Paquetá agora, só que um pouquinho diferente. São 6 graus de... como é que eu posso dizer? De perigo, digamos assim. São 6 níveis de infração, né? Então, o primeiro foi o que caiu o Sandro Tonali. O que acontece? Todo jogador da Premier League não pode apostar em nenhuma forma. Não pode apostar no campeonato chinês, no basquete, enfim. Não pode. Então ele acabou sendo pego nisso, vai cumprir 10 meses de punição. O caso do Paquetá é um pouquinho diferente. O Paquetá alega-se que ele interferiu diretamente nos negócios de aposta, né? Nas apostas. Por quê? Alega-se que ele tomou o cartão intencionalmente para favorecer alguém que apostou no cartão. Então, digamos assim, o cara foi lá e falou, ó, isso é negociado com o jogador, por isso que pode ser muito grave isso, né? Digamos que chega assim, foi o que aconteceu no Campeonato Brasileiro aqui, nas séries B, C e até na Série A também com alguns jogadores. O cara vai lá e oferece, ó, Paquetá, eu te dou 200 mil dólares aqui, 200 mil libras, para você tomar um cartão nesse jogo. Daí ele faz isso com alguns jogadores e daí faz uma aposta que vale milhões, assim. Então o cara que faz a aposta ganha milhões, daí ele dá um pouquinho para cada jogador que ele tá no esquema das apostas. Então isso é muito grave. E o Paquetá corre risco de ser excluído do esporte. Ele pode nunca mais jogar futebol profissional na sua vida por conta disso. Eu não sei se o Paquetá cometeu isso ou não. Os vídeos dos lances que ele faz a falta parecem suspeitos, assim, não fazem muito sentido. Então vamos ver como vai ser o decorrer dessa história. Ele vai ter muito tempo para ser julgado ainda, vai longe essa história. Mas é um caso muito triste, né, cara? De um jogador com tanto potencial se perder num esquema tão feio assim, né? Vamos ver como vai ser isso daí. De Newcastle é isso. O Newcastle ficou com a 7ª posição. E o Manchester United, que ficou na 8ª posição, é o último nome que a gente vai falar em específico, o último time que a gente vai falar em específico aqui. O Ten Hag, que era o técnico do Manchester United, vai ser demitido. Não sei se foi demitido ainda, mas não vai continuar no cargo na próxima temporada. Por mais que tenha sido campeão, mas vem tendo um trabalho muito inconstante, muito irregular. Teve problemas com o Cristiano Ronaldo naquela vez também, umas brigas de vestiário que não estão fazendo bem ao clube, e o clube decidiu que não vai permanecer com o Ten Hag como seu treinador para a próxima temporada. O Manchester United, que tem como seu grande destaque o Bruno Fernandes, que é o cara desse time, que é o cara que faz esse time rodar. Foi decisivo na final contra o Manchester City, dando 2 assistências, se não me engano, uma assistência e uma participação em gol, né? Mas ele é o cara desse time, é o cara que é o brilhante, que quando tem um toque de genialidade nesse time, é dele que sai. O Casemiro fez uma péssima temporada, muito abaixo do Casemiro que a gente viu no Real Madrid. Não sei o que está acontecendo, talvez um pouquinho a parte física, a parte emocional ali, não sei o que acontece, mas o Casemiro não está sendo o Casemiro de sempre. Talvez pode ser porque ele está nos últimos anos da sua carreira também, a gente não sabe, mas está muito abaixo. Vamos ver se na próxima temporada ele consegue desenvolver um pouquinho mais e voltar a ser um pouquinho, pelo menos, o jogador que ele era. O outro brasileiro do Manchester United é o Antony que fez uma temporada muito abaixo, muito abaixo mesmo. Ele que surgiu com uma grande promessa no Ajax, mas tanto que foi trazido pelo Ten Hag por conta disso, né? Mas não conseguiu demonstrar todo o seu potencial que a gente esperava dele, né? Fez uma temporada muito abaixo, decisões erradas, propriamente o comportamento dele dentro de campo, algumas provocações exageradas, enfim,
não sei se o Manchester United pretende continuar com o Antony também. Talvez até seja liberado do clube. Falando um pouquinho agora dos jogadores na parte individual, o melhor jogador eleito foi o Phil Foden, como eu tinha falado, para mim foi um dos 3 melhores jogadores. Não sei dizer qual foi o melhor, para mim os 3 estão no mesmo nível assim, mas o Phil Foden foi eleito pela Premier League como o melhor jogador. O melhor jogador via nota SofaScore foi o Rodri, com 8.01 de nota SofaScore, uma baita nota para um volante. Ele que eu já cansei de rasgar elogios pro Rodri aqui, mas ele é um dos melhores volantes do mundo, o melhor volante do mundo, na minha opinião, né? E para mim, nos últimos anos, só tá abaixo de Busquets e Casemiro, né? Para mim, os Busquets e Casemiro estão num nível acima, e logo atrás, quem chegou num nível de jogo parecido até então foi o Rodri. O artilheiro, já falei para vocês, foi o Haaland com 27 gols. O líder de assistências foi o Watkins do Aston Villa com 3 assistências. E cai de divisão o Luton Town, o Burnley e o Sheffield United. O Luton Town, o Burnley, perdão, do Kompany que foi anunciado agora, hoje, pelo Bayern de Munique, vai ser o seu treinador pelos próximos 3 anos, se eu não me engano. Então, o Burnley fez esse bate-volta, né? Subiu a segunda divisão, jogando muito, campeão, e agora já voltou para a segunda divisão de novo, foi rebaixado e não vai jogar a próxima temporada da Premier League. E sobe para a Premier League o Leicester, que foi o campeão, do artilheiro Jamie Vardy, que foi o grande destaque daquela conquista da Premier League do Leicester 2016. Cara, foi o título mais absurdo que eu já vi na minha vida. Subiu também o Ipswich Town, esses dois subiram com vaga direta, né? E a terceira vaga, o terceiro time que subiu, foi via playoff, que foi o Southampton. Numa final, nesse último domingo, contra o Leeds United, ganhou pelo placar de 1-0 e conseguiu garantir a vaga na próxima Premier League, né? Então sobem esses 3 times da segunda divisão. A final foi muito massa, com o estádio lotado, estádio dividido ao meio. Para vocês terem noção, a final no sábado entre Manchester City e Manchester United teve 82 mil pessoas de público, né? E a final da Championship, dos playoffs, né? Teve 85 entre Southampton e Leeds United. Então, cara, para vocês verem o tamanho que é esse jogo, e os 2 jogos, tanto no sábado quanto no domingo, foram com torcidas divididas, meio a meio, e tinha aquela divisão bem no centro do estádio, assim, bem na transmissão. Fica muito bacana. A Inglaterra é exemplo nisso. Quem sabe um dia a gente possa fazer isso no Brasil. Hoje não tem condição alguma de colocar um estádio meio a meio, com metade da torcida de um time e metade do outro. A confusão na certa. Infelizmente, a gente está num país que tem esse problema, né? Mas quem sabe no futuro a gente não possa corrigir isso e ter festas tão lindas como o que aconteceram nesse final de semana lá na Inglaterra. De Premier League é isso, mas eu quero trazer um outro destaque agora do futebol inglês, que é o time do Wrexham. Não sei se todos conhecem, o Wrexham é um time galês que vai jogar a 3ª divisão na próxima temporada. Então, o que acontece? O Ryan Reynolds, que é um ator de Hollywood, junto com o Rob McElhenney, eles assumiram o comando do time, compraram o time em 2020, e desde então eles estão injetando dinheiro e a gestão é por conta deles também. E esse time tem uma série no Star Plus, que se chama Bem-vindos ao Wrexham, que é uma série muito bacana de acompanhar. Todo mundo que assistiu a série torce pro Wrexham, que é o meu caso também. Eu torço muito para esse time chegar à Premier League, que é a intenção deles. Então lá na série mostra eles, a gestão deles, como eles pegaram o time no primeiro ano. No primeiro ano deles, eles bateram na trave, eles eram da 5ª divisão, fazia 15 anos que eles não conseguiam subir. Então eles bateram na trave no último jogo dos playoffs lá, eles perderam, se não me engano, o goleiro defendeu o pênalti, foi uma loucura, assim, insano o que aconteceu. Daí no segundo ano, que foi a temporada passada, eles conseguiram acesso, foram campeões da 5ª divisão e conseguiram acesso para a 4ª divisão, que foi que eles disputaram essa temporada. E nessa temporada eles conseguiram se classificar e vão jogar a 3ª divisão o ano que vem. Então, lá na série mostra bem como aconteceu tudo, enfim, eles mexendo na gestão, se vão construir um estádio novo, arquibancada nova, os dias de jogos, como são, e foi muito bacana de acompanhar como eles se classificaram. Foi muito triste acompanhar como eles perderam a vaga no primeiro ano. No segundo ano se classificaram de forma heróica também, uma loucura o jogo, e nesse último ano também se classificaram, só que um pouquinho mais tranquilos, e também mostra como eles foram nas Copas, né? Nas Copas eles chegaram até as 8ª de final, se não me engano, jogando contra o Sheffield United, e em jogos malucos também. Então, a série é muito bacana, recomendo demais para quem gosta de futebol. Pessoal, é isso de Premier League, de futebol inglês, é isso. Muito obrigado a quem ficou até o final do vídeo. Deixa o like, comenta o que vocês acharam. O feedback de vocês é muito importante para mim.
A curtida de vocês é muito importante e vocês se inscreverem. Agradeço de coração quem ficou até o final. Um beijo de coração de vocês e até o próximo vídeo.